já falei pra você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo. Eu disse a falar de você. Cala a sua boca. Salve, salve, rapaziada! Jordan na área, youtuber mais cervejeiro do Brasil. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui de compilação de torcedores putaços. Rapaz, estamos na terceira rodada e olha o Santos aí, hein? Santos de Neymar. Neymar voltou ontem. Coisas do futebol brasileiro. Neymar bateu boca com Samuel Xavier. E Samuel Xavier faz o gol da vitória do Fluminense no último minuto. Mas o Samuel Xavier é tão humilde que não foi lá provocar o Neymar, não. Eu vivi para ver o Neymar ficar no bolso do Samuel Xavier para a revolta dos torcedores santistas. Vamos lá. O que está acontecendo com esse time? Isso, Danilo? 90 minutos, chutando uma bola no gol! Uma bola! O goleiro deles não sujou o uniforme! Não sujou o uniforme! Cadê os treinos, Caixinha? Cadê os treinos? Cadê o Soteldo? Vocês não falam que o Soteldo faz a diferença? Cadê o Soteldo? Cadê ele se esconde? Eu canso de falar, ele é um lixo! E onde já se viu o Neymar jogar pra trás, junto com a zaga, buscar a bola ali. O Neymar tem que jogar na frente, do meio campo pra frente, porra! Neymar parecia volante. Que treinador mequetrefe! Fora, Caixinha! Some do Santos, fora! Você não é treinador, cara! Estamos na zona da degola! Na zona da degola! Vai brigar lá de novo, hein? Não tem meio campo, não tem jogada ensaiada, ninguém chuta do gol! Entra com 3 volantes, um pior que o outro! Por que tu colocou um bom tempo no início do jogo pra cadenciar o meio campo, pô? E ninguém fala nada, ninguém vê isso! Cadê os treinos? Que treino é esse que ninguém vê? Minecraft? Treina Minecraft. Não tem uma jogada ensaiada! Fora, Caixinha! Fora, Manelão! Some do Santos, malditos! Que absurdo! Neymar, você tem que jogar na frente, porra! Você é experiente! Você tem que jogar do meio campo pra frente, Neymar! Presta atenção, cara! Eita, Neymar! Esse time nosso é um catado, é um lixo! Só tem jogador perna de barata! Só perna de barata! Perna de barata? E amanhã tem folga, né, Manelão? Manelão, amanhã tem folga, né, seu mequetrefe? Seu mequetrefe! Nós temos um jogo no meio da semana contra o Atlético. Outro passeio que nós vamos tomar. Vamos tomar outro passeio. Depois tem o São Paulo, né? Cambada de preguiçosos. Vocês precisam trabalhar mais e folgar menos. Trabalhar mais e folgar menos. Presta atenção, seus mequetrefes. Mequetrefes, caralho. Quanto tempo eu não escuto isso? Que time ruim! Que time ruim que nós temos! Nosso time é uma água de garapa! Água de garapa! Água de garapa? Treinador horroroso! Time horroroso! Volante, sarcófagos, tudo pernas de pau, tudo cintura de pau! Demos sorte de perder só de 1-0! Era pra ter tomado mais! Vamos pro diabo! Fora, Caixinha! Fora, Manelão! Fora, Pedro Martins, fião! Você não entende nada de bola! Só tem jogador mequetrefe do Santos! Só mequetrefe! O Fluminense jogou para ganhar o jogo, jogou para frente, enquanto o Santos parecia um time pequeno, recuado, sem criação, sem ideia, sem chutar pro gol, mal conseguia reter a bola, muitos passes errados. Aquele time com espírito de derrota, que me lembrou muito 2023. Aliás, o Santos já está na zona de rebaixamento, na terceira rodada do Brasileirão. Eu sei que é muito cedo ainda, mas o alarme
tem que ficar ligado, porque esse time, desse jeito, com esse técnico, com esses jogadores, não sei não. Tá muito perigoso. Especialmente porque eu vi, por exemplo, o Mirassol jogando contra o Bahia. E o Mirassol encarou, foi pra cima, teve um gol anulado, até podia ter ganhado o jogo. Olha, esse Santos vai ter que jogar muita bola para me convencer que não tá lutando contra o rebaixamento. Eu imagino que para muita gente esse time aí vai lutar, como o Neymar falou, falei no pré-jogo que o Neymar falou que esse time tá só atrás do Flamengo, Palmeiras e Botafogo e tá junto com o Atlético Mineiro, Internacional e que mais? Corinthians, né? Corinthians, que, aliás, o Galvão Bueno ficou chamando o Santos de Corinthians o tempo inteiro na transmissão. Galvão aliás, tá que gagá, transmissão horrorosa. Transmissão horrorosa. Prime Video. Combina bastante com o futebol do Santos jogado hoje. Galvão Bueno saiu da aposentadoria, acho que ele estava aposentado, não tenho certeza, para passar vergonha na televisão, chamar o Santos de Corinthians o tempo inteiro, mais de 5, 6 vezes, durante o jogo todo, ele ficou culpando o uniforme do Santos. O Santos jogou com a camisa branca, com shorts preto e meião preto, não é uma combinação geralmente que o Santos faz, mas de vez em quando precisa fazer, quando o outro time joga com o shorts branco e também com o meião branco, o Santos tem que fazer isso, e aí fica aparecendo com o Corinthians, mas não é desculpa alguma chamar o Santos de Corinthians o tempo inteiro, porque é uma ofensa ao torcedor do Santos. Com todo respeito aos amigos corintianos, gosto muito dos rivais, dos amigos corintianos, palmeirenses, são paulinos, sou colecionador de camisas de futebol, então gosto das camisas deles, menos a do São Paulo muito, mas são camisas bonitas. Agora, cara, o narrador chamar o Santos de Corinthians o tempo inteiro é vergonhoso, é humilhante pro torcedor, bizarro, cara. Passou vergonha, cara, e teve uma hora que ele parou e falou, eu não vou conseguir acertar mesmo, já gravei, eu não vou conseguir. Então vai. Não tem noção de quão ruim foi isso. Assim, não é o fim do mundo, não é o fim do mundo, tal, mas, cara, é falta de profissionalismo, é falta de respeito, é falta de conhecimento. Muito ruim, muito ruim. E a Nadine também fraquíssima, ficaram reclamando de pênalti. Eu vou falar sobre isso aqui também, eu tenho várias anotações. Ficaram chorando o primeiro tempo inteiro, até o segundo tempo, falando que foi pênalti no Canóbio, um pênalti do Léo Godoy, que nem foi pênalti. Vou mostrar pra vocês, eu tenho um lance aqui, nem foi pênalti, pior foi o futebol do Santos, né? O Fluminense começou o jogo já indo pra cima do Santos, o Santos começa o jogo, aliás, deixa eu falar sobre isso, o Santos começa o jogo, a bola é recuada, acho que o Tassiano, que foi super mal na partida mais uma vez, né? Ele fez o gol contra o Bahia, mas é muito fraco, muito lento, muito pesado. Recua a bola lá do meio de campo, quando sai, começa o jogo. Pro Brasão dar a bicuda. Eu me senti em 2024 com o futebol do Carille. Parecia que era o Carille que estava no banco. Esse técnico não é totalmente culpado por tudo de errado que está acontecendo no Santos, na minha opinião. Não. Mas permitir uma saída de bola dessa, para mim, tem que, vazar. Parece que é replay, né? Parece que é replay os vídeos, né, que a gente faz aqui de pós-jogo, mas não é. Tá? Vocês podem ver de diferente aqui, no meu caso pelo menos, vocês podem ver o cenário aí onde eu estou, tá? Eu estou de férias, estou passando aqui em São Pedro, num resort, e sim, eu fiz a burrice de parar de me divertir com meu filho, com meus filhos, com a minha esposa, pra assistir essa merda dessa bosta desse time. Nossa. Eu perdi 2 horas da minha vida que eu podia estar me divertindo, mas sim, eu fiz essa merda, eu parei e eu assisti esse time jogar. Quer dizer, não jogar, né? Esse time joga. Tá complicado. Desculpa os palavrões aí, mas não tem como não falar. Tá? Não tem como. Bom, eu vou tentar ficar mais calmo e falar, né, dessa derrota no Maracanã, Fluminense 1, Santos 0. O Santos conseguiu, ele teve a façanha, como sempre esse time tem a capacidade de fazer merda, tem a capacidade de fazer bosta, consegue me tomar gol aos 50 minutos do segundo tempo. O primeiro tempo, um time inexistente, né, um time nulo, 0. O Fluminense também, nada demais. O Fluminense, lógico, foi melhor o jogo todo, mas forçou demais, estava previsível demais, né, com as jogadas no Canóbio e pelas pontas, o time previsível demais, levou perigo, né, de bola, de chute de longe, né, mas assim, cara, que nojento, cara, a agonia continua, tá, a agonia continua.
O Santos Ano está passado? agonizando. O nosso drama parece que não tem fim. A gente conseguiu, cara. A gente tem 3 jogos e 9 pontos disputados, 1 ponto. Preocupante, hein? Ó, eu não fiz roteiro de vídeo, aliás, eu nunca faço roteiro de vídeo, tá? Eu tô atropelando aqui Assim que é os bom. assuntos, mas Assim que é bom. meu cérebro tá meio bugado aqui. Dá raiva, né? Que esse time faz a gente passar até em momentos alegres que a gente tá aqui em família, né? E, e eu vou te falar uma coisa, ó. Eu não sei se eu acho que o Caixinha tá sendo demitido agora no vestiário, tá? Será? E foda-se, eu não ligo também. Não faço questão da permanência dele. Mas também esses jogadores aí são tudo um bando de... Eu não posso falar palavrão, que vontade de falar palavrão aqui. Bom, vocês sabem o que são esses bandos de jogadores. Inclusive o Neymar, tá? Inclusive o Neymar. Tudo bem que ele entrou, né, no segundo tempo e jogou 45 minutos, quer dizer, 52, né? Mudou o time, melhorou o time, né? Ele é diferenciado. Mas, mano, que chatinho, cara. Quer ficar arrumando briguinha ainda lá no Samuel Xavier, fica provocando o cara lá. Pô, ficou feio pro Neymar, hein? Fez a falta lá e foi lá e quer arrumar confusão, quer ser o novo Gabigol aí, viver tomando cartão, Eita. vive suspenso, sendo expulso. Joga a bola e fica quieto, velho. Joga a bola e fica quieto. O Neymar tem que dar o exemplo pros caras. Joga a bola e fica quieto, mano. Aí, ó, se fudeu, né? É que o Samuel Xavier devia ter ido lá falar com ele, ó, fica quieto, seu trouxa. Sim, aí, ó, fiz o exatamente. gol aí, ó, 50 minutos. Tudo bem, foi uma cagada do cacete. O Santos deu um azar do cacete, mas não importa. Resultado é resultado. 0x0 já tava ruim pro Santos, imagine, né? 1x0 foi um balde de água fria. Tá? E assim, esses jogadores cansados, tá? É lógico que eu não tô generalizando, tá? Tem jogador lá, tipo... Escobar, tá, tem meu respeito. O Léo Godoy não foi ruim. Ele não faz porra nenhuma pra atacar, mas ele defendeu lá, fez a parte dele lá atrás. Tá, o Brazão não teve culpa nenhuma. Pô, o Fluminense joga time ruim, cara. Time ruim do Fluminense. Não fez nada. Fez nada o jogo inteiro. Segundo tempo, então, aí o cara vai lá e dá um chute lá, desvia, a bola entra. Eu perdi a esperança no Santos. Eu perdi completamente a esperança de ver um futuro melhor no Santos. Não foi apenas após o jogo de hoje. O jogo de hoje é só mais um capítulo triste, mais um capítulo feio, mais um capítulo até com ar de crueldade. O Santos pelo menos não ia perder até o final do jogo e toma um gol daquela forma num jogador que menos merecia, né, participar de uma jogada de um gol, que era o Escobar. Escobar muito bem hoje, apesar de uma grande partida do Arias. Escobar foi um dos poucos, talvez o único ponto positivo do Santos na partida de hoje, né? Conseguiu travar boas brigas ali com o Arias e ganhou boa parte delas. E, enfim, mas essa derrota de hoje, ela não foi a que me fez perder a esperança. Eu já perdi a esperança faz tempo, acho que antes do próprio rebaixamento, após erros consecutivos da diretoria, com contratações, com técnicos, eu já estava desiludido. A gente já vem sofrendo desde 2021, desde a final da Libertadores que a gente perdeu. O Santos não consegue mais nada de positivo, cara. É incrível, a gente tá mal de lá pra cá. É incrível como a gente entrou numa fase onde nada dá certo, contratação nenhuma dá certo, jogador que começa bem e depois cai de produção inexplicavelmente. Cara, nada dá certo. Contratação, o cara chega e se afunda no time, não consegue se encaixar, né? O próprio Roleza. Sei que é cedo, mas também não tem mais esperança, assim. Eu, sinceramente, eu já tô alguns dias sem fazer vídeo, até porque não tem ânimo de vir fazer vídeo do Santos. Quando eu pensava em fazer um canal, eu confesso que eu tinha vontade de fazer um canal até antes do Santos ir pra Série B. O canal vem aqui, eu falo, porque é uma forma até de desabafar após as derrotas. Mas até isso é cansativo, vir aqui, ligar uma câmera e postar um vídeo pra chover no molhado. Ultimamente, os últimos 4 anos do Santos é chover no molhado. Você liga a TV, você vai no estádio,
e ver um show de horrores igual foi hoje. Nossa. Pessoal, a coisa tá feia, hein? Tá feio? Barbaridade. O Santos não ia brigar pelo título? 3 rodadas, 9 pontos disputados, só um conquistado. 11% de aproveitamento. E pior do que isso, um futebol ridículo, patético, melancólico. Pífio. Quer dizer, não dá nem para você se apegar em alguma coisa para dizer, escuta, tá jogando bem, a qualquer momento vai ganhar. Não é verdade. Jogou mal os 3 jogos, aliás, contra o Vasco foi melhor que o Vasco. Mas hoje o time foi melancólico em campo, melancólico. Jogou para não perder, que nem disse um amigo meu, e nem isso conseguiu. Tomou um gol no fim do jogo. 11% de aproveitamento, 18º colocado, na zona do rebaixamento. De novo. Que coisa, hein? Meu Deus do céu. E não me venham dizer que o culpado é o Caixinha apenas. Não. O maior culpado dessa história toda tem nome e sobrenome. Marcelo Teixeira. Nome e sobrenome. E vocês da Belmirolândia são os responsáveis por isso. Belmiro? Porque vocês aprovaram contas dele do ano passado, quando deveriam ter reprovado e entrado com um processo de impeachment nesse presidente. Que é um presidente horrível. Horrível. O Santos é um time medíocre. A instituição Santos Futebol Clube hoje se mediocrizou por causa de gente como Marcelo Teixeira e dessa gente como a Belmirolândia. Belmirolândia. O Caixinha está no Santos porque o Marcelo Teixeira contratou. Esse cara é fraco. Mente quem diz que ele foi escolhido pelo Pedro Martins. Não é verdade. O técnico primeiro do Marcelo Teixeira sempre foi o Caixinha. No primeiro momento, não deu certo. Depois, quando ele trocou o Galo e entrou o Pedro Martins, ele chegou para o Pedro Martins, isso é informação, não é suposição, é informação. Ele chegou para o Pedro Martins e falou, vai atrás do Caixinha, é ele que eu quero. Então, o maior culpado dessa história toda, repito, tem nome e sobrenome, Marcelo Teixeira, que escolheu um técnico de 5ª categoria. Quinto? Eu cansei. É um elogio. E não vou deixar de bater nessa mesma tecla sempre que puder. No dia 23 de dezembro, quando o Santos, depois de 35 dias sem um treinador, anunciou o Caixinha, eu mandei uma mensagem pro Marcelo Teixeira no WhatsApp dele. Falei, Marcelo, tem um zap 35 dias espera para você anunciar o Caixinha. Vai dormir, pô. Vai dormir! Vai dormir, mandou essa. Comigo. Na hora ele passou a mão no telefone e ligou pra mim. Eu tava no shopping center com a minha mulher. Dormir. Ficamos 35 minutos no telefone. Ele de lá, eu daqui, ele de lá, eu daqui, eu de lá, daqui. 35 minutos? Aí ele sossegou. Mas você, Marcelo Teixeira, você e a Belmirolândia, vocês estão desgraçando o Santos. Vocês são a desgraça do Santos. Que droga, gente. Que droga esse time ter nascido nessa cidade. Que coisa impressionante. Ué? Olha, a minha voz já não está 100%. Eu preciso preservar a minha voz esta semana por conta do trabalho. Por isso eu peço desculpas a vocês, mas entendam que o espírito é full pistola. As palavras talvez não saiam deste modo. Imaginamos. Nem a expressão, mas o espírito é de alguém que está indignado com o que viu neste domingo no Maracanã. Porque foi uma das experiências mais irritantes como torcedor do Santos, como jornalista, que eu tive em muito tempo. Né? Irritante. Não de tristeza, não de decepção, mas de irritação. Primeiro, uma transmissão que chama o Santos de Corinthians 3, 4 vezes. Errou o nome dos jogadores do Santos o tempo inteiro. E que, sei lá, por falta de assunto, ficou delirando em cima de um suposto pênalti que aconteceu no começo do jogo, que muita gente não concordou que foi pênalti. Né? E tem o VAR, os caras analisando, joelho com joelho, os caras batem. E ficaram nessa ladainha o primeiro tempo inteiro, falando do pênalti, ainda foi pro segundo tempo, para ver se não estava impedido. Sabe, tinha tanta coisa melhor para falar no jogo, do que ficar falando do tal do pênalti, né? Enfim, mas o pior foi chamar o Santos de Corinthians 3, 4 vezes no jogo, desculpa. Isso é um desrespeito com a entidade, com a instituição que é o Santos Futebol Clube. Pouco me importa.
uniforme. Se o Santos tivesse de azul, não ia poder chamar de Cruzeiro, porque o Santos já jogou de azul. O Santos já jogou de amarelo, não ia poder chamar de Mirassol nem de Seleção Brasileira. Então, desculpa, foi absolutamente irritante acompanhar o jogo no Prime Video. Tá? Espero que não tenha mais nenhum jogo do Santos transmitido por esta plataforma, que eu acho muito boa, inclusive. Tem séries ótimas, tem filmes muito bons, mas futebol é outra história, né? Futebol é outra história. Enfim, péssima a experiência de ver o jogo no Prime Video. E aí, péssima também a experiência de ver um time do Santos que, vamos combinar, acabou pro Pedro Caixinha, né? Será? Eu defendo Ele ou o sempre o Zubildi? trabalho. Quem cai primeiro? Eu acho que nenhum profissional pode ser julgado por 3 ou 4 meses, mas eu não aceito a covardia, de forma alguma. O Santos foi um time absolutamente covarde no primeiro tempo. O Caixinha montou o Santos para empatar o jogo, para ele não perder o emprego, né? É mais ou menos como aquela fratura por estresse, e é melhor que tenha acontecido assim, porque a fratura por estresse está lá, incomoda, mas não incapacita. A fratura para valer, mesmo aí ela tira você de combate. O Caixinha vivia o complexo de fratura por estresse. Ele ia empatando aqui, né, perdendo de pouco e tal, e aí ia ficando, não tem mais condição dele ficar. Eu sei que quarta-feira tem jogo contra o Atlético Mineiro, não sei se dá tempo de contratar um treinador até lá, quem que coloca no lugar dele, mas não tem condição. Arriscar demais num próximo jogo, já sem o Soteldo agora, né, que lesionou de novo, com o Neymar, o Neymar começou tudo de novo, né? Para ele entrar no ritmo, o Santos não pode depender do Neymar. O Neymar é digamos assim, um plus nesse time. O time tem que funcionar e quando tiver o Neymar, ele entra para ser a cereja do bolo. O técnico que vier para o Santos tem que entender isso. O Santos é um time que tem que jogar. E o Neymar, quando puder, ele é um acréscimo, ele agrega. Não dá para jogar hoje contando com o Neymar, porque fisicamente a gente não sabe quando é que ele vai estar bem, se ele não vai ter outra lesão, se ele vai ter a explosão necessária para conduzir o time no campeonato, que é muito mais difícil do que o Campeonato Paulista. Se ele vai ter comprometimento, se ele vai se cuidar em vez de ir para casa das primas. Enfim, valeu, rapaziada. Se você chegou até aqui, muito obrigado por mais um vídeo aqui do canal Carlos Jordan. Já sabe, link para os canais de toda essa rapaziada aí aqui embaixo na descrição desse vídeo. Valeu, tamo junto. Até a próxima, meus amigos.